Gênesis capítulo 48, primeiro livro da Bíblia, capítulo 48. Ontem o desafio era que essa igreja vai fomentar, incentivar e promover o crescimento em quantidade e o crescimento pessoal das ovelhas. E a gente então propôs o Salmo 23 como um exercício de reconhecer se somos do rebanho, se Ele é o nosso pastor, e se somos, como é que nós estamos lidando com isso. A pergunta é: você tem um pastor? Ele é Jesus? Você é uma ovelha? A vontade dele é de fato o que você entende o melhor? Você está doente? Não consegue enxergar o que Ele tem feito por você? Foi suprido com falta? E isso quebrou sua relação com o seu pastor? Hoje, queremos lembrar que esta igreja é uma igreja que incentiva e proporciona e apresenta o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa notícia da salvação dos pecadores. Para onde esse Evangelho vai nos levar? Onde é que o Evangelho leva a gente? Que tipo de gente o Evangelho fabrica, produz? Quem anda com o Evangelho, quem segue o Evangelho, quem professa o Evangelho, que tipo de gente essa gente se torna? Pessoas curtidas pelo Evangelho ficam como? O pastor Tiago já citou aqui as palavras de Paulo: eu creio no Evangelho, não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Vamos falar? Eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Romanos, naquele capítulo maravilhoso, o 8, nós estamos em Gênesis 48, Paulo nos diz que o projeto de Deus é nos tornar como Jesus, o unigênito do Pai. Isso é inspirador, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de projetar. É por isso que há outros personagens da Bíblia um pouco mais humanos, não desconfiando da encarnação de Jesus, porque ele foi 100% homem, foi tentado em todas as coisas, mas a gente precisa de personagens um pouco mais semelhantes a nós, para a gente compreender o que o Evangelho pode fazer em nós. Gênesis 48 é o fim da história de Jacó, que na verdade não experimentou o Evangelho de Cristo, mas experimentou o poder do Evangelho ainda no Antigo Testamento, o proto-Evangelho. Ele já tinha aqui o poder do Evangelho. Quem é esse Jacó, que pode ser para nós talvez um modelo um pouco mais próximo do que Deus pode fazer em alguém, com este Evangelho de que nós não devemos nos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente conhece esse personagem da Bíblia razoavelmente bem, né? Conhece?
Já no ventre da mãe, ele brigava com o irmão. Nasceu segurando no pé do irmão. Eram gêmeos. A gravidez foi tão difícil que a mãe orou a Deus e disse: Senhor, vou morrer. Há alguma irmã aqui com uma história de gravidez dificílima? Senhor, não vai dar para chegar até o fim. O que está acontecendo? E o Senhor falou: olha, tem 2 meninos aí, vão ser líderes de 2 povos, e eles vão brigar a vida inteira. E o mais novo vai passar o mais velho. O negócio vai ser duro mesmo, aguenta firme aí. Já no ventre, Jacó dava problemas. Passou a adolescência e juventude tentando trapacear o irmão. Fez isso lá naquele lance das lentilhas, lembra? Aproveitou da fome do irmão. Mais tarde, macomunado com a mãe, enganou o pai velho, cego e quase para morrer. Pôs a roupa do irmão, lembra? E tirou do irmão a parte do primogênito. O irmão que já era magoado por essa sequência de trapaças, vê nascer nele um ódio assassino. E aí ele foge de casa para não morrer, combinado com a mãe, para ver se o ódio do irmão passa. Nunca mais ele vê o pai, a quem ele traiu na saída. Nunca mais vê a mãe, sua parceira e sócia. E só vai ver o irmão novamente 20 anos depois, numa situação bastante difícil, para ele poder contornar, e Deus o abençoe e o ajuda a contornar. Ele foge para a casa dos parentes e vai morar na casa de Labão. E aí ele fica percebendo como é duro morar com Jacó. Como é duro morar com alguém como ele. Porque o Labão é Jacó para Jacó. E tudo que ele judiou do irmão, agora o Labão judia dele. Se tornam sócios e o Labão só o engana. Depois você lê com calma. Ele trabalha por uma filha de Labão, Labão dá outra. Aí tá bom, fica com essa aqui, trabalha mais para mim, mais outro tanto aí, paga a outra também. Depois eles se tornam sócios. E aí tem aquele lance do rebanho que nascia mais. E o sogro, que agora é sócio, troca as regras da sociedade 10 vezes em 6 anos. Todo o tempo tentando judiar. Labão se casa com as 2 filhas, formam um lar polígamo. As 2 filhas, Jacó se casa com as 2 filhas de Labão. E ainda acrescenta a essa família mais 2 escravas. E elas disputam entre si de uma maneira muito feia. Os filhos vão nascendo e elas vão dando nome nos filhos que humilham a outra. E que dizem: agora eu sou melhor, agora eu sou melhor. E dá um nome assim, que em hebraico tem um significado de judiar da outra. Lá na frente, um menino mais velho, já adolescente, traz umas frutinhas para Lia, que é uma das esposas, e a Raquel pede as frutas, e ela: como, você já levou o marido? Porque o Jacó amava mais Raquel do que Lia. Você já está com o marido, agora você quer também até as frutinhas do meu filho, você quer tudo? Tá bom, então eu troco o marido pelas frutas. E ele passa um tempo lá na tenda. É uma vida terrível entre eles. Nascem 13 filhos, 12 homens e uma menina. Na juventude, essa menina é violentada sexualmente por um vizinho. Dois irmãos fazem uma trama, porque esse vizinho, depois de violentar a Diná, se apaixona por ela, e a pede perdão e a pede em casamento. E eles fazem uma trama
os dois dos filhos de Jacó, e matam esse moço, seu pai, todos os homens daquele clã. O Judá, um dos filhos de Jacó, se casa com uma mulher não monoteísta. Isso já não acontecia desde o avô. E o lar de Judá se torna um lar perverso. Ele tem 3 filhos e Deus mata os 2 mais velhos, 2 netos de Jacó. Mata os 2 mais velhos porque eles eram perversos. Havia lá um sistema de proteção às viúvas, de que o irmão mais novo tinha que se casar com a viúva, para ela não ficar desamparada, a lei do levirato. E Judá sabota essa lei e engana a nora, já 2 vezes viúva e sem filhos. Quando ela se vê enganada e traída pelo sogro, ele nessa época já era viúvo também. Olha, o filho de Jacó viu 2 filhos morrerem por serem perversos, agora ele está viúvo, e ele não era lá muito puro mesmo, também era perverso na época, e faz uma viagem, e a nora magoada sabe que o sogro não é lá essas coisas, e deve na viagem procurar serviços sexuais de alguma meretriz. Ela magoada se disfarça de meretriz, cobre o rosto e consegue oferecer seus serviços para ela, para ele. Eles se deitam. 3 meses depois, alguém vem contar para Judá: sua nora está grávida. O filho de Jacó. E o filho de Jacó trama matar a nora queimada. Não fora uma segurança que ela tinha escondido, provando que ele era o pai dos gêmeos, que ela estava grávida, ele a teria matado. Esses 13 irmãos, 12 homens, eles não vivem bem. E eles escolhem um dos filhos, que é o José, para odiar, porque o José era o preferidinho do pai. Jacó, que já tinha visto isso não dar certo com Abrão, já tinha visto isso não dar certo com Isaac, a casa dele, o pai dele, agora repete os mesmos tipos de relação familiar desequilibrada e puxa para si uma preferência, porque na época Jacó também já era viúvo de Raquel, das 4 mulheres a mais amada, e defende José e dá presente melhor para José, e isto herda nos irmãos um ódio dos irmãos por José. E eles vendem José numa viagem que fizeram, molham a roupa de José no sangue de um animal e voltam para o pai e dizem: olha, achamos essa roupa, ele deve ter sido trucidado por uma fera. E Jacó, que já chorava por 2 netos, Jacó que chorava por um filho que tinha a família destroçada, por uma filha que tinha sido violentada, por 2 filhos que eram assassinos, agora chora por seu filho mais próximo do coração, que é dado como morto. Tá bom ou quer mais? Aí você chega em Gênesis 48. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Muita água tinha passado debaixo dessa ponte. Agora eles estavam no Egito. José era o vice-rei do mundo.
o segundo homem mais poderoso da terra, e Jacó é trazido, ele está muito velho, tem toda essa biografia que o carregou. Como está Jacó? Como está Jacó passadas todas estas coisas? Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai Jacó está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no seu leito. Que tipo de velhinho é esse? Hã? Que tipo de senhorzinho essa biografia deveria produzir? Hã? Que tipo de homem é esse que agora carrega esse currículo todo nas suas costas? No que ele se tornou? Ele se esforçou e se assentou no seu leito. Ele ainda continua, ele não desistiu. E talvez o primeiro conselho para essa igreja, e lembrança do que produz o Evangelho em alguém, o Evangelho produz uma força inexplicável para continuar, para prosseguir. Continua gravitando nos seus limites. O Evangelho impede esse homem de tombar. Ele continua. Ele prossegue. Ele não pode mais andar, mas sentar na cama ainda dá. Então ele senta na cama. Lá na nossa igreja, a senhorinha mais velha que a gente conviveu é a dona Ieda. Ela já tinha mais de 90 anos e não conseguia mais subir no ônibus sozinha. O ponto de ônibus era bem na frente da casa dela. Então domingo de manhã ela se vestia, se aprontava todinha, e quando o ônibus parava, todos já conheciam ela. Ela punha um dos pés no estribo do ônibus, agarrava naquelas 2 barras e dizia para quem estava atrás: empurra! E sempre tinha alguém para içá-la lá para cima. Quando ela chegava na igreja, 5 pontos depois, ela não entrava, ela ia na praça entregar folhetos. Num dos dias ela encontrou a dona Jacira, uma amiga de décadas que ela não via. Descobriu que um neto da dona Jacira não saía de casa, menino com 8 anos, chamava-se Igor. Ela falou: o seu menino não vai na igreja? Tem escola dominical ali na esquina. Falou: não vai, não quer sair de casa. Ela falou: vamos subir. Subiu lá, conheceu o Igor e deu um bombom para ele. No outro domingo, pegava o ônibus, ia para a praça, dali a pouco subia lá nos 5, 6 andares e dava outro bombom para ele. Depois do 5º, 6º bombom, entregou o bombom e falou: vamos na igreja. Você já imagina o resto da história. Hoje ele é pastor Igor. Teve um tempo que não dava mais para ela vir de ônibus na igreja. Então a gente buscava. Alguém buscava e eu a levava de volta. A rua em que ela morava era uma ladeira assim, com pouca inclinação. Nessa época, já bem mais que 90 anos, você só podia deixá-la do portão para cima. Para ela não conseguia andar do local para o portão, a não ser que fosse descida. Ela não ia direto nunca para o apartamento dela. Ela ficava uns 3 minutos no elevador
Entregando folhetos. Com o tempo ela não conseguia mais ir à igreja. Não ia mais. Meu filho, depois que ela faleceu, comprou o apartamento que ela morava. Ele foi fazer uma reforma, tinha folheto em tudo quanto é fresta da parede. Tinha folheto dentro daquele, como é que chama aquele negócio que a gente acende a luz? Ela enfiava folheto lá, eu acho que ela já estava delirando de velhice e não tinha mais força para ir no corredor falar do Evangelho. E ela entregava folheto para quem viesse a morar lá. E deu certo. A minha nora não conhecia a Cristo, hoje ela ama o Jesus Cristo. Eu devo isso também à dona Ieda. Jacó não podia andar, mas ele podia sentar na cama. Esse homem ainda experimentava o poder do Evangelho de que nós não nos envergonhamos. Paulo, quem lê o fim de 2 Timóteo, que é o último texto dele, ele está ativo. Ele está pedindo um livro, ele está pedindo uma capa, ele está mandando alguém, está chamando alguém de volta. Pois você lê lá. Continue, vá até o último dos seus limites. Conhece o pastor Enéas Tonini? Conheceu? Faleceu aos 100 anos. Quando ele estava com 80 e poucos, quiseram aposentá-lo. Ele bateu o pé e cunhou a frase célebre que ele ficou conhecido até hoje: soldado de Jesus tomba fardado. Eu não o conheci nessa idade, mas eu imagino que a mensagem dele já não devia fazer tanto sentido assim. Mas como ele não tombava, abriram um culto só para ele. Igreja grande, o culto lá daquele horário era dele. Ele tombou fardado, com mais de 100 anos. Por muitos anos, quando eu cheguei na Paulistana, eu visitei o pastor Eli Jorge de Carvalho. Eu ia lá 3, 4 vezes por ano. Nos últimos anos eu chegava lá e ele falava: eu tive um outro infarto. E eu novo ainda, menino, eu falava: mas como que é isso? Quem levou o senhor? Não, nem fui. Eu fui numa consulta de rotina. O médico fez o exame e falou: tem outra marquinha aqui, você teve outro infarto. Uma tranquilidade. Mas sempre no meio da conversa ele falava assim: sabe aqueles prédios lá em volta da igreja? Eu ainda vou evangelizar lá com você. Ele falava inglês fluentemente, falou: nós vamos ensinar inglês, mas nós não vamos ensinar inglês, nós vamos pregar o Evangelho. Espera que eu vou voltar. Nunca voltou. Mas morreu, tombou, fardado. Continue. Quando Jacó soube que José vinha visitá-lo, ele não podia mais andar, mas dava para sentar ainda. E ele continuou gravitando nos seus limites. E agora vem a razão, olha o verso 3. Gênesis 48, 3. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Lembre o essencial. Jacó lembrava o essencial. As marcações da sua biografia
tinham a ver com seus encontros com Deus. Tinham a ver com o evangelho que ele conheceu nas suas visões e na aparição dos anjos e nos seus momentos especiais com Deus. É isso que a gente lê em Atos, quando a coisa apertava, e apertavam Paulo nos tribunais, ele dizia: olha, mais uma vez eu estava no caminho de Damasco. Lê Atos. Eu estava no caminho de Damasco e apareceu uma luz, e aí ele contava a história. Aí apertam ele de novo, diante lá de outro governador, e aí você, ele falou: então eu estava no caminho de Damasco. As marcações da biografia de Paulo, que o impedia de parar e o forçava a continuar prosseguindo, tinha a ver com a sua memória. Ele lembrava o essencial. Lembre o essencial. E o que é essencial para quem é do Evangelho? São os nossos encontros com Deus. O anjo que me apareceu. Lembra quem apareceu para ele na ida? Uma escada, e ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Lembra quem apareceu ele na volta? Aquele homem, senhor, que brigava com ele, e era Deus, que machucou a sua coxa, e toda vez que ele mancava, ele lembrava do quê? Do seu encontro com Deus. Lembrava da marcação do evangelho até mesmo no seu corpo. E quando ele volta, ele conta para Labão que o Senhor o visitou e que cuidava dele e que dizia para onde estava o lucro e como é que ele deveria trabalhar. Quando a gente avançar na vida e na idade, a gente não vai conseguir lembrar de tudo, mas temos que lembrar o essencial. E o essencial são nossos encontros com Deus. Os nossos encontros com Deus nunca podem ser esquecidos. Como é que chama aquele presbítero da igreja Betel, que faleceu? Organista? Onésimo. Eu vim pregar aqui na Betel algumas vezes, quando ele ajudava a dirigir a igreja, e vim no ano em que o pastor Eliezer... eu vim há pouco tempo num programa da MEAR, e foi a última vez que eu encontrei com ele. Quando eu vinha lá atrás, eu ficava hospedado na casa dele. Ele tocava acordeon para mim o fim de semana inteiro. Nesta última vez, ele me cumprimentou umas 10 vezes e perguntou o meu nome. Aquilo me fez mal. Mas depois do culto, nós fomos até o órgão e ele tocou todos os hinos que eu pedi. Sabia a letra, sabia a música, ele sabia o número nos salmos e hinos, e os que tinham no cantor cristão, ele sabia o número do cantor cristão também. Ele não lembrava de tudo. Aliás, ele não lembrava de quase nada. Ele não lembrava nem de mim, mas ele lembrava do essencial. Quando o evangelho alcança alguém, e se essa igreja quer apresentar o evangelho, tem que enfiar na alma das pessoas o essencial. Que isso aconteça agora com aquelas crianças. Que o Espírito Santo de Deus enfie o essencial na alma delas agora, em nome de Jesus. E que se um dia elas esquecerem de tudo, elas lembrem do essencial, porque é o essencial que as levará para a glória, é o essencial que as manterá continuando no limite do impossível.
Eu acho que eu tinha 6 anos, quando o pastor Daniel Belmont pregou o evangelho na minha igreja, e eu aceitei o Senhor Jesus no meu coração. Eu acho que eu tinha 6 anos porque eu faço a conta de quando ele foi pastor da nossa igreja. E a imagem que eu tenho. Pode crer, eu tenho essa imagem aqui dentro. Eu não sei nem se eu inventei ou se eu tenho mesmo. Mas eu tenho. Eu assim pequenininho, ele também chamava Daniel. E ele orando comigo lá na frente, assim, ó. Minha cabeça dava aqui na coxa dele. Se foi aos 6 anos, foi em 1961, 62. Novembro de 75. Numa sala de cursinho com 100 rapazes, aula de física, sobre o que seria o alinhamento dos planetas em 79, Deus entrou ali na sala e me tirou de lá e fala: você vai ser um pregador do evangelho. 29 de outubro de 1977, estava conversando com uma menina, uma mocinha, e Deus falou assim, 29 de outubro de 1977, um sábado, Deus falou: essa é a mulher da sua vida. Em fevereiro seguinte eu disse isso para ela, ela não acreditou. Em agosto ela falou: eu acredito agora. Em dezembro a gente casou. Dia 29 de outubro de 77, vai fazer 40 anos, que um anjo apareceu para mim e disse: essa é a mulher da sua vida. O que faz uma pessoa sofrer na vida, se for o caso, e não estacionar? O Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho de que nós não devemos nos envergonhar, que é a salvação de todo aquele que crê. Ele impede de parar, e a gente não vai lembrar de tudo, mas a gente vai guardar o essencial. Olha que interessante, versículo 5. Para mim isso aqui é espetacular. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Não vai dar tempo de eu explicar toda a história, mas Efraim e Manassés eram netos da esposa amada. Rúben e Simeão eram filhos daquela outra, que tinha que pagar frutinha para dormir com ele. Mas ele encontrou o Evangelho. Um anjo apareceu na ida, outro anjo apareceu na volta. E quando ele estava sofrendo lá na noite, na unha do sogro, o Senhor falava: vai para cá, pega essa, põe essa para lá, faz essa cerca assim. E o Evangelho foi entrando, o encontro com Deus. O que para Paulo foi o caminho de Damasco, o que para mim foi a sala no cursinho, o pastor me pondo aqui do lado da coxa dele. O que para uma criança está sendo uma historinha que ela vai ouvir ali de um profeta, aquilo entrou na alma e agora passou aquela brigaiada toda. E ele iguala agora a todos os filhos, coisa que o avô dele não soube fazer, coisa que o pai dele não soube fazer, coisa que ele não soube fazer, coisa que os filhos não souberam, agora ele sabe fazer, porque a palavra do Senhor não volta vazia. O Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Aqui era para ter um velho amargo, um velho falando palavrão, era para ter um velho praguejando a vida. Agora não. Agora não tem mais filho que eu amo mais, eu amo todo mundo. Não dá tempo, estou correndo muito, mas nem o José sabe disso. Porque o José quer que ele dê mais bênção para o mais velho. Então José põe o mais velho mais tarde, depois você lê, na mão esquerda dele José e na mão direita do pai. E o mais novo que pega menos bênção na mão para ele, agora não tem mais isso. O que ele faz? Ele cruza a mão e fala... Olha que bonito, porque quando Isaac deu a bênção trocada para José, para ele Jacó, quando Esaú depois soube e chegou e falou, não sobrou bênção para mim. Lembra o que Isaac falou, o pai de Jacó? Ele falou assim, para você não sobrou nada, e ainda tem umas maldiçõezinhas para você. Agora para Jacó, deixa filho, com a mão cruzada, deixa filho, tem para o Efraim, tem para o Manassés, tem para o Simeão, tem para o Levi, tem para o Judá que fez tanta besteira, e aí ele passa o resto do livro dando bênção para todo mundo. Que coisa, o que o Evangelho pode fazer com uma pessoa? Um dia minha mãe chegou para minha irmã mais nova, que tinha uma filhinha assim de 7, 8 anos, e falou, Débora, chama Débora, minha irmã mais nova, Débora, você está batendo muito nas suas filhas, Débora. Eu peço perdão para você, eu bati demais em você. Minha mãe jogava sandália. Sua mãe jogava sandália? E ela acertava. Jogava sandália. Ela tinha uma tabuinha pendurada num prego na parede, que ela escreveu Josefina. Um fundo de caixinha de uva, sabe? Que a gente começava a aprontar e ela falava, Josefina vai cantar. E aí então ela chegou para Débora esse dia, mais velha, mais experiente, e diz, Débora, você está batendo muito na sua filha, eu peço perdão, eu bati muito em você. Débora, conversa mais com ela. Quando Deus viu a terra no escuro e quis que a terra acendesse, Ele não bateu na terra. Olha a sabedoria dela. Ele não deu um pitaco na terra, um coque na terra. Ele falou com a terra. Terra, acende. Olha que bonito. Acende, terra. E a terra acendeu. Diante dessa sabedoria, minha irmã, então, tá bom, mãe. Vou tentar, mãe. Mãe, você pode estudar então essa lição aqui com a minha filha? Vou ali em cima no quarto. Diz que a Débora nem chegou no quarto, ela ouviu, tá! Voltou correndo e falou, mãe, ela falou, não, essa menina é muito difícil. Essa menina... Como é que você vai envelhecer? Eu sei que algum adolescente está nem pensando nisso, mas você vai envelhecer. Você vai casar. Os boletos vão se ajuntar em cima da sua mesa. Eu não quero te deprimir, não. Você é adolescente, jovem. Vai ver como é dura a vida. O casamento vai travar. E a vida pode te amargurar. Mas tem uma saída. O Evangelho. O Evangelho. Os seus encontros com o anjo do Senhor. O Evangelho vai fazer você prosseguir. Doce. Doce. Você não vai lembrar de tudo. Mas vai guardar o essencial. Lembra quem Paulo manda chamar lá em 2 Timóteo, quando ele está velho? Ele pede livro, pede capa e pede
Marcos, que é o motivo da briga dele com Barnabé. Agora a vida ajudou, o evangelho fez bem até para Paulo. Há esperança para todo aquele que corre para o evangelho. E agora Jacó está velho, nem em pé consegue mais ficar. Está de braços cruzados, abençoando os dois e mais dois que não está, e José. José deve ter visto aquilo e achado maravilhoso, porque José experimentou também o evangelho. E agora o segundo homem mais poderoso da terra se curva diante do Pai antes dele partir. Você imagina o que é isso? Você pode imaginar o que é isso? Porque não há ninguém que fique sem uma coroa quando ele deixa que o evangelho lhe faça bem. Não há ninguém que não seja recompensado quando o evangelho o alcança. Eclesiastes diz isso, né? O fim das coisas é melhor que o começo. Vocês conhecem o pastor João Arantes? Ele diz que prefere fazer velório do que casamento, porque o fim das coisas é melhor do que o começo. É a teoria dele. Ele fala assim: o velório a gente já sabe no que vai dar, já deu. Casamento você faz e depois fica pensando: o que vai dar isso aqui? Eu não sou tão trágico, mas eu prefiro fazer bodas de ouro do que casamento. Porque quando você vê dois velhinhos chegarem no altar, trocarem alianças, e ela dizer para ele: eu te amo, você é o amor da minha vida, serei sempre sua. E ele colocar de novo a aliança nela e dizer: eu te amo. Vocês já notaram? O clima está bem romântico, mas deixa eu estragar um pouquinho. Vocês já notaram que as enfermidades femininas são subjetivas, como as enfermas? Ou é só lá em casa? Não é? Eu chego em casa e minha esposa fala: eu não estou boa. Eu penso assim: porque eu não demorei mais para chegar? Penso só, nem falo. Aliás, eu queria apresentar a minha esposa, mas ela não veio, então não é possível. Vou aproveitar a ausência dela e dizer. Aí eu pergunto: o que você tem? Ela fala: eu não sei. Eu falo: mas onde está doendo? Ela fala: não sei, não estou boa. E se eu falar que vou levá-la no médico, aí que a coisa desanda de vez. E eu penso assim: quando eu fizer bodas de ouro, faltam 13 anos, eu vou tirar o na doença da promessa. Eu vou tirar. Porque a velhinha já não vai estar. Fica aqui entre nós. Está gravando isso não? Mas não é lindo um casal vir e ele falar para ela aos 50 anos de casamento: eu cuido de você na doença. Eu li uma historinha de um senhor que cuidava da esposa maravilhosamente bem, ela mais enferma que ele. E ele tinha medo que ela passasse mal à noite e ele não acordasse. E ela não conseguisse nem chamá-lo. Então, ao deitar, ele amarrava um cordão no dedão dela, no pé, e outra ponta no dedão dele.
e dizendo assim: se você não conseguir falar, dá uma puxada. O Evangelho pode nos fazer melhores. Ele é o poder de Deus. Quem diria que Jacó ia ser um velhinho tão legal? Quem diria? Mas ele foi. Por isso nosso Deus é o Deus de Abrão, é o Deus de Isaac, mas é o Deus de Israel. E não só de Israel, é o Deus de Jacó. E Ele é um modelo para nós. Prossiga, continue, prossiga, continue. Desenvolva o Evangelho, fale do Evangelho, estude o Evangelho, experimente o Evangelho, encarne o Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste aniversário, peço por mim mesmo, minha igreja, minha família, meus filhos, meus netos, minhas noras, minha filha jovenzinha, pelos irmãos aqui, pastor Tiago, Marcos, a liderança, os irmãos e irmãs. Peço o poder do Evangelho. Que o poder do Evangelho nos abençoe, nos melhore, todo dia. Que Ele nos alcance, a cada domingo Ele se renove nas casas, nos cultos domésticos. Aparece para essas crianças e adolescentes. Faça-os ouvir o Evangelho e entendê-lo, para que nós sejamos como Jacó, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, que a gente vá cedendo ao Evangelho, para a glória do Senhor, para que um dia aquela coroa encaixe bem na nossa cabeça, por conta da mensagem do Evangelho que um dia nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém.